graça de Jesus, sobre os meus irmãos aqui presentes e sobre os meus irmãos que acompanham pela internet. E a todos vocês que estão inclinados para ouvir a palavra de Deus nessa manhã, que o Espírito Santo nos traga luz à alma. É a nossa oração dessa manhã. Esse salmo que a gente leu agora há pouco no processo da liturgia faz parte da didática de Deus para ensinar o seu povo a caminhar em obediência. O testemunho do Senhor era passado por tradição oral. Então, uns anunciavam aos outros os louvores do Senhor. Os pais ensinavam aos filhos sobre os mandamentos do Senhor. No livro de Deuteronômio está dito que era dever dos pais ensinar aos filhos em casa, na estrada, indo ou voltando, colocar nos umbrais das portas, em qualquer lugar, um sinal que apontasse para a história, para que os nossos filhos e as gerações que se sucediam ficassem sempre ligados no caminho do Senhor. E aí vem a história da Páscoa. Êxodo capítulo 12. E tem uma passagem ali no capítulo 12, depois você confere, que é para a gente pensar. Diz assim: quando os vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Então vocês dirão a eles, explicarão para eles: ora, a gente comemora a Páscoa porque fomos escravos no Egito e Deus enviou libertação com o seu braço forte, com a sua mão estendida e nos livrou. E toda vez que eles perguntarem, expliquem isso para eles. Chegamos um pouco adiante, Salmo 78, o salmista diz que é dever de uma geração anunciar a outra geração dos louvores do Senhor. E está dito ali no Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor, do que Ele fez, das maravilhas que Ele fez. É o nosso dever hoje fazer isso. Eu anunciei domingo passado que na próxima semana, no próximo domingo, nós reunidos como igreja vamos celebrar ou nos relembrar da Páscoa, que das nossas festas foi a única que Jesus comemorou, a única que Jesus observou, cumpriu com os discípulos, e a Santa Ceia aconteceu durante a Páscoa. E a Páscoa não foi extinta, ela não foi excluída com o cristianismo. Pelo contrário, Jesus reafirmou, a Páscoa é o símbolo do cristianismo. A Páscoa simboliza a nossa libertação. Era um anúncio, um prenúncio da vinda do Cordeiro, que seria morto, seu sangue seria derramado e expiaria os nossos pecados. A Páscoa é isso. E é o que nós vamos comemorar no próximo domingo, logo cedo. E cedo tem a ver com esse símbolo. Era muito cedo quando os
os israelitas saíram do Egito. Aliás, eles nem dormiram. Diz o texto que durante a noite eles já ficaram todos preparados, cingidos, calçados, alforge no lombo, prontos para a marcha, logo ao raiar do dia. É um símbolo também, porque o reino celestial, a vinda de Jesus Cristo, a inauguração do milênio, está simbolizado no raiar do dia. Lembra quando o apóstolo Paulo disse, vai alta a noite e vem chegando o dia. É um símbolo do que representa a glória para nós. E mais, era muito cedinho quando as mulheres foram ao túmulo para colocar aromas, ungüentos, e ao chegar lá encontraram um anjo ou dois anjos ali assentados. E eles disseram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ressuscitou. E era logo cedinho. Jesus morreu numa sexta-feira, às 15h, houve os procedimentos, ele foi sepultado, mas era muito cedinho, no terceiro dia, que era o domingo, quando ele ressuscitou. Nós vamos comemorar isso, toda a igreja. Quero que vocês que têm filhos, falem para eles, expliquem para eles o que isso simboliza, o que isso significa. Prepare-os para vir à igreja domingo cedo. Eu pensei de a gente fazer o culto às 4h, mas ninguém ia ficar sozinho aqui, eu e o zelador, mas aí eu não quis apelar tanto assim. Aí tentei marcar para as 6h, mas alguém ponderou, pastor, e quem vem de ônibus de longe, 6h ainda é muito cedo e tal. Aí eu coloquei para as 7h, aí você vem em jejum, para a gente celebrar esse culto de gratidão a Deus por ter nos tirado do Egito. Nós somos o povo que Deus tirou do Egito, do cativeiro espiritual, assim como aqueles irmãos do passado. E queremos relembrar isso. Vai ser um culto muito festivo, será um culto recitado, cantado. Os presbíteros recitarão uma parte da liturgia, que introduzirá cada uma das partes. Vai ser uma coisa muito linda. As crianças vão cantar, então você não pode faltar. Ainda mais se você puder convidar alguém, falar da bênção que será, pode ser uma porta aberta para a gente levar alguém ao Senhor. Eu quero partilhar com você uma palavra que está no 2º livro das Crônicas. 2º livro das Crônicas, capítulo 7. Eu vou pedir ao presbítero Marcelo, com esse jeitão que ele tem de ler, para ler para nós do verso 11 até o verso 22. Por favor, Marcelo, leia aqui. Até aqui. E nós vamos acompanhar atentamente cada palavra deste texto. A aliança do Senhor com Salomão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes, e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre os povos, entre todos os povos. Desta casa, agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Amém. Obrigado, Marcelo. Este texto é um texto clássico, muito lido em momentos de contrição em todas as igrejas. Especialmente este verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa que é feita mediante um testemunho, um comportamento. Mas eu quero mostrar algumas coisas em torno desse texto para mostrar que, primeiro, Deus dirige a história e as nossas vidas. E que, de fato, a obediência traz grandes bênçãos para a nossa vida. Primeiro, notem o seguinte: quando a gente lê somente este texto, a gente tem a ideia de que é uma promessa feita por Deus, vinda somente do trono, sem a participação humana. Deus decidiu fazer isso. Olha, se meu povo se humilhar, orar, me buscar, então eu vou abençoar. Quero lhe mostrar outra coisa. Passe uma página atrás na sua Bíblia. Pelo menos na minha é só uma página. É o capítulo 6, que é a oração de Salomão. O contexto aqui é a consagração do templo. Aí veja o que é que Salomão diz, dentre tantas coisas. Eu vou ler apenas do verso 24 em diante, só para fundamentar esse argumento que estou construindo aqui. Vejam, é Salomão quem está orando. Quando o teu povo de Israel, por
ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que ele conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Até aqui. A oração que Salomão fez são as palavras que Deus responde, dizendo, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste ao meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar. Essa é a resposta à oração de Salomão. Mas a oração de Salomão também não aconteceu do nada. A oração de Salomão está baseada naquilo que nós falamos há alguns domingos, que são os resultados da obediência prometidas por Deus e dos castigos para a desobediência também prometidos por Deus. Ou seja, quando Salomão ergue as mãos ao santuário, para os céus, e faz essa oração, ele não inventou nada. Era uma oração baseada no conhecimento que ele tinha de Deus, da aliança feita com Deus, das palavras que Deus firmara com o seu povo e do que Deus tinha prometido ao seu povo. Abençoar quando houvesse obediência e pesar a mão quando houvesse desobediência. Salomão não inventou nada e Deus não criou nada naquele momento ali. Apenas se repetiu uma fórmula que vem desde que Moisés subiu ao Horebe e Deus lhe entregou a lei e lhe fez promessas. Sempre foi assim. A oração de Salomão não tem novidade alguma, foi muito linda. Uma oração de um crente que conhece o coração de Deus. E Deus apenas lhe respondeu à oração, confirmando as suas palavras. Deus estava dizendo a Salomão, olha, de fato, é isso mesmo. Ainda que haja peste, doenças, tragédias, coisas que vêm e alcançam a terra, de fato, se meu povo se humilhar e orar, eu vou ouvir, como eu prometi. E tanto é, vejam, Salomão faz uma oração desse naipe, mas quando chega no final, Deus diz a Salomão o seguinte,
Vejam aí, por favor, comigo, verso de número... Deixa eu achar aqui. Não, é aqui mesmo. No capítulo 8, alguém acha aí para mim. Já achei. Verso 14 em diante. Veja o que Deus diz a Salomão. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia. E os porteiros pelos seus turnos a cada porta. Porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Aí Salomão foi para Ezion-Geber, Elat, a praia do mar, na terra de Edom. Ele cumpriu rigorosamente o que Deus tinha feito. Mas Deus deu uma ordem a Salomão e disse assim: mas se você andar nos meus caminhos, eu também vou abençoar você, como fiz com Davi, seu pai. Mas se você se desviar e andar segundo outros deuses, eu vou arrancar do meio de você essa casa hoje tão celebrada, que vai servir de motejo, de provérbio e de crítica para as nações. O que é que isso quer dizer? Que, em primeiro lugar, a oração de Salomão é a oração da igreja. Aquelas mãos erguidas aos céus são as mãos erguidas da igreja. Aquele reconhecimento da dependência de Deus, no caso ali de Salomão, é a dependência que a igreja precisa ter para andar nos caminhos do Senhor. Não tem novidade nenhuma. Aquilo que Deus prometeu aos antigos foi o que Ele fez com Salomão também. E é o que Ele faz conosco, do mesmo jeito. Bênção e maldição ligados à obediência e à desobediência. O fim da vida de Salomão é uma coisa inexplicável. Eu não sei se o pastor Edésio tem resposta para isso. Mas quem faz uma oração dessa, tão piedosa, tão temente, tão devota, tão rendida, e depois se ajoelhar, aquele se ajoelhou diante do Senhor e ergueu as mãos. E no final do seu reinado, ele se ajoelhou diante de outros deuses e adorou a outros deuses. Eu, sinceramente, não entendo. E mais, não há notícia posterior de um arrependimento, de um quebrantamento, de uma volta. Não há. Eu não posso afirmar isso, porque não há. O que há é o cumprimento dessa promessa que Deus fez no contexto dessa linda oração. Deus disse: se você andar dos meus caminhos, Salomão, nunca vai faltar herdeiro no trono. Eu vou ser com eles como fui com Davi. Mas se você se desviar e adorar outros deuses, eu vou arrancar isso aí, que está plantado. O que aconteceu? O reinado de Salomão, tão impressionante, tão glorioso, que as nações da terra iam para dar uma olhada para ver o que se falava no mundo inteiro, acabou. Foi o último reinado com Israel unido. Morre Salomão,
e aí começa uma grande disputa, uma grande briga dentro de Israel, que se divide em 2 reinos a partir daí. Foram os reinos de Judá e de Israel. O filho de Salomão liderou um grupo contra Israel, lutando contra Israel, e Jeroboão, que era um rebelde, um jovem maligno, assumiu outra parte do reino e ficaram lutando entre si. Foi uma tragédia atrás da outra que levou Israel ao cativeiro, de modo que aquelas mãos levantadas de Salomão são também as mãos levantadas da igreja. Ou seja, o que a gente ora, o que a gente fala, tem que haver conexão, tem que haver eco com a verdade. Do contrário, é só uma oração linda, bem feita, mas que não surte efeito algum. Vou dar um exemplo para você pensar sobre isso. Quer ver? Não abra agora, mas está no Salmo 144. Uma linda oração feita por Davi. Ele ora sobre vários assuntos. E ele diz assim: que os nossos filhos sejam, na sua juventude, como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas lavradas do palácio. Ou seja, plantas viçosas, aquelas que dão muitos frutos, muito gosto, muita renda aos seus proprietários. Colunas lavradas de palácio eram aquelas colunas principais que eram adornadas e com inscrições e com um tratamento de artífices para embelezar e chegar. Quem chegava ao palácio, antes de entrar, ficava muito tempo observando aquelas inscrições e aquelas imagens esculpidas ali, chamava a atenção, ou seja, e que as nossas filhas encham os olhos de quem olha e tal. Uma oração muito linda e muito santa. Mas não foi isso que aconteceu. Porque entre a oração feita e o cumprimento da oração existe um compromisso de fé, uma caminhada para se alcançar aquele objetivo. Salomão consagrou o templo ao Senhor. A glória do Senhor encheu o templo, como Deus havia prometido. Mas depois Salomão desviou o seu coração do caminho do Senhor. Então guarde isso com você. Essa palavra linda que foi dita ali é verdade, porque Deus cumpre isso mesmo. Mas veja que há uma conexão, há um contexto todo aqui. E Deus tem uma aliança consigo mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. E vou lembrar a vocês um verso, um texto, para a gente pensar um pouco sobre a nossa prática cultica, nossas falas, nossos compromissos, nossos votos. Não abra agora, apenas ouça, eu vou ser muito literal. Jó, capítulo 35, do verso 9 ao verso 14, diz assim: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que me inspira canções de louvor durante a noite e me faz mais sábio do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que dizes que não o vês, a tua causa está perante ele, por isso espera nele. 9 a 14 são os versos do livro de Jó.
gritos vazios ou orações vazias, Deus não ouvirá. Mas a oração sincera e verdadeira, Deus prometeu ouvir. Não é qualquer oração. Que é a segunda parte do texto, da interpretação do texto que eu quero trazer. Volte aí para o capítulo 7 e veja o que é que está sendo dito de fato aqui. Veja, capítulo 7, verso 13 e verso 14. O verso 13 fala de os céus que estão cerrados. As coisas não acontecem, não há chuva. Gafanhotos vêm e destroem a terra. Doenças entre o povo, ou seja, problemas, dificuldades, assolações. O contexto é esse. Aí vejam o verso 14. Se o meu povo, o povo da minha aliança, o povo com quem estou aliançado, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Ou seja, resolver os problemas do verso 13 tem a ver com conversão sincera, arrependimento sincero, busca sincera e quebrantada, oração fervorosa e quebrantada. E como diz o texto da palavra do Senhor, o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Isso serve para um plano pessoal, individual, na vida de cada crente. Quando os céus são cerrados, quando os gafanhotos vêm assolar a sua plantação, quando não há chuva, como a gente diz, chuvas de bênçãos teremos, parece que nada acontece. Então, a solução é essa aqui, para a vida do crente individualmente. E serve para a igreja. E serve para a nação. Serve para a família. É uma palavra, é um princípio de Deus para as nossas vidas. Então, guarde essa palavra em seu coração. É preciso, sim, consagração, devoção, oração sincera no altar, mas que seja acompanhada desses valores aqui. Se você quer chuva, se você quer que os gafanhotos batam em retirada, e de que não haja assolação na sua vida, na sua casa, na sua terra, na nossa igreja, então a gente precisa se converter. Buscar a Deus. Orar. Jejuar. E viver assim. E Deus prometeu ouvir dos céus, perdoar e abençoar. Então, depois leia o texto, esses dois versos, associando um ao outro dentro desse contexto. Lembre-se que Salomão não inventou nada. Ele apenas se acercou do conhecimento bíblico, de Deuteronômio capítulo 28, por exemplo. Deus nos prometeu, e a promessa do Senhor está aqui nesta manhã, para a nossa vida e para a nossa igreja. Se você quer bênção da parte de Deus, ore, se consagre, busque a Deus, se arrependa, a bênção dos céus virá. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.